Boa noite a você, brasileira, brasileiro que acompanha o saldo do dia, um saldo do dia com ares históricos. Começa agora o saldo do dia 8 de setembro de 2021, no day after das manifestações de caráter golpista, lideradas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no 7 de setembro de 2021. Para você entender a avalanche que passou pelo mercado financeiro nacional no embalo desse clima, eu quero ler para você um texto rápido. São crimes de, tô lendo aqui, hein? São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra, dois pontos, o livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O que propôs o presidente Jair Bolsonaro ontem, no dia 7 de setembro? Dá de ombros a decisões jurídicas que ele julga políticas contra ele. Acho que sabendo ler, sabendo ouvir, entendendo o que esse parágrafo que eu li para você, que é o artigo 85 da Carta Magna da Constituição, que entrou em vigor no Brasil desde 1988, entendendo isso, não é muito difícil entender que o presidente Jair Bolsonaro, para ter um pedido de impeachment que vá adiante contra si, depende só de vontade política na Câmara. No meio dessa tensão, o Ibovespa afundou 4% hoje, perdeu 164 bilhões de reais em valor de mercado. É nada mais, nada menos que quase 2 bancos do Brasil derretidos no estalar de dedos de um pregão. Não ficando atrás nas manchetes, o preço do dólar disparou 3%, o dólar, enquanto o Ibovespa retomava o nível de março de 2021, subia 3% aos R$ 5,32. Em dólares, a queda do Ibovespa foi ainda mais violenta. Isso é importante para a gente comparar o desempenho da Bolsa brasileira com as bolsas semelhantes, ou seja, com as bolsas de países de economias emergentes ainda em desenvolvimento. A queda do Ibovespa, considerada essa alta do dólar, foi de 6,52%. É muito, mas muito acima da queda de nem 1,5% do índice MSCI Emerging Markets, um índice que reflete a alta média de ações vendidas em países emergentes. Enfim, essa pendenga jurídica, policial, institucional, por si só, explica, evidentemente, a queda da bolsa, a disparada do dólar, o investidor buscando proteção, de olho no desconhecido. As incertezas já vinham crescendo sobremaneira, foram exponencialmente levadas pelo presidente da República ontem. Ontem o mercado não abriu, hoje quando abriu foi esse salve-se quem puder. Salve-se quem puder, que ficou refletido também na curva de juros futuros lá para 2031, que não acontecia, estalar o dedo bastante aqui. Há muito tempo, a taxa do DI para 2031 invadiu os 11%. Há pouco tempo, fazia muito tempo que não chegava nos 2 dígitos, já está nos 11%. No curto prazo, de ponta a ponta, fechou em alta. Curto prazo, por que subiu a curva de juros? Assim como porque caía a bolsa e subia o dólar. Palavras como as do presidente Jair Bolsonaro, ele pode culpar todo mundo, a mulher do Raimundo, pela alta da inflação, mas são palavras como essas dele, atitudes como essas tomadas pelo presidente da República, que fazem o dólar estar onde está, que fazem a inflação estar onde está. O dólar, quando sobe, se espalha por uma série de produtos que dependem ou de itens ou que são de fato importados
para o Brasil, ou seja, o custo dos produtores para importar ou para produzir seus produtos aumenta, isso é repassado aos consumidores brasileiros. Mas outro canal muito importante que tem batido no bolso dos brasileiros e justamente e sobretudo e principalmente nos brasileiros mais pobres é o canal da alimentação, que como nenhuma família brasileira corresponde à fatia maior do orçamento das famílias mais pobres. Os mais pobres não gastam com supérfluos, gastam com comida, saco vazio não para em pé. Por que essa alta do dólar força a inflação, com aspas, aí dos alimentos? A inflação é a média de todos os preços, mas por que traz maior carestia aos alimentos? Porque os produtos agropecuários brasileiros ficam muito mais apetitosos aos importadores, porque em dólar fica muito barato comprar as commodities aqui no Brasil. Dessa forma, para o produtor brasileiro é muito mais vantajoso exportar mais coisas. Por quê? Porque se o cara está pagando em dólares, ele produz em reais. Quando ele passa para reais, a receita desse produtor vai lá para a casa do chapéu enquanto o preço do dólar sobe. O que acontece comigo, com você, com todos os brasileiros quando vão comprar os seus alimentos? Pagam mais caro. Por quê? Porque a oferta aqui dentro fica mais restrita. Lei de oferta e demanda. Menos oferta para uma demanda que continua parada ou crescente, preços indo lá para casa do chapéu. Você soma isso, a crise hídrica, soma isso, a sensação de risco fiscal, que também faz o dólar crescer, e você tem a inflação onde está. Aliás, sai amanhã o IPCA, vamos ver. IPCA 15, que saiu faz 15 dias, apontava uma inflação acima dos 9%. Semanas e semanas, a mais de mês, as projeções de inflação vão para cima, trazem para cima as projeções de juros e trazem para baixo as projeções de crescimento. Não é difícil entender o que aconteceu no mercado financeiro como reação a essas coisas. Não é difícil. Essas coisas que aconteceram ontem, né, nas manifestações antidemocráticas do 7 de setembro. Não é difícil imaginar também, com esse desastre econômico projetado para 2022, porque que Jair Bolsonaro está indo para o limite, afrontando o Estado democrático de direito. Ao que parece, prevê a própria derrota e não pretende admiti-la nas urnas. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com, dias nervosos, aqui para o meu lado também, imagino que para o seu lado também, espero que fiquem mais tranquilos. Bom, assim, né? Milagre não existe, as perspectivas são que não fiquem. Estaremos juntos, eu, jornalista, assim como a equipe do valorinvest.com, para informar você, espectador, leitor, do que fazer e do que imaginar sobre o futuro dos mercados e, claro, do seu bolso aí do outro lado. Grande abraço, até a próxima e tchau.